Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso primeiro encontro de gestão da qualidade. E eu já começo aqui pedindo desculpas pelo problema da semana passada, que eu estava aqui tentando acessar a web e por algum motivo não teve o vínculo aqui. Não sei o que que houve com o Zoom e o ambiente virtual, e acabou que eu não consegui acessar, tentei por N formas, e aí eu tive que remarcar, né, a aula para um outro momento, né? Essa aula de hoje já estava pré-agendada, seria a Web 2, mas eu reagendei a última aula e aí a gente fica hoje como o nosso primeiro encontro. Então, quem entrou na web passada, eu peço desculpas aqui pela intercorrência, mas infelizmente a gente está à mercê disso, né, da tecnologia, e algumas coisas de errado acontecem. Bom, agora a gente vai começar. Seja bem-vinda, Lenira, e o Ricardo aí presente no ao vivo. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente falar um pouco sobre a contextualizada. A gente está com prazo aí do dia, deixa eu ver aqui, 10 de maio para a entrega da contextualizada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela e a gente depois inicia o conteúdo da aula propriamente dito, tá? Só um minuto. Então, aqui é a atividade, eu não sei se aparece assim para vocês, mas aqui a essência é o texto. A qualidade dos produtos e serviços é um conceito que se refere ao grau de excelência e conformidade em relação às expectativas e necessidades dos clientes, e é um fator fundamental para o crescimento e a longevidade de qualquer empresa. Em um mercado cada vez mais competitivo, garantir que seus produtos e serviços se destaquem pela excelência é essencial para conquistar e manter clientes satisfeitos. A qualidade é um atributo fundamental para avaliar o quão bem um produto ou serviço atende às especificações, requisitos e padrões estabelecidos, garantindo que ele desempenhe sua função de maneira eficiente, segura e confiável. Pensando nisso, descreva quais são as características principais da qualidade em produtos e serviços. E aí a gente vai falar sobre isso nessa e na próxima aula, principalmente porque são aulas mais introdutórias do conteúdo. E aí, essa ideia de você ter características da qualidade é uma questão que a gente sempre discute. Se você for ver, na literatura, existem dezenas, centenas de autores da administração, da gestão da qualidade, de várias áreas que contemplam esse conteúdo e que falam sobre isso, do que é qualidade. Qualidade, para mim, pode ser um fator que você não leve como relevância, não tem uma característica que você leve como referência. E aí, eu queria já começar a aula falando sobre isso. O que que é para Bruno, para Tarciana, para Ricardo e para Lenira? O que é qualidade para vocês? Coloquem aqui no chat. É uma palavra, o que vem na cabeça, qualquer coisa. Me digam aí. O que que é qualidade para vocês? Será se é preço? Será se é o próprio produto? Será se é a marca? Será que se é a durabilidade? Será se ah, a elasticidade? A, a beleza, né? A palpabilidade? O que é que vocês acham? Satisfação do cliente, sendo ele um produto ou serviço. Excelente, Ricardo. Você está satisfeito, né? E aí é um ponto que é bronca, porque a satisfação do cliente é algo que toda empresa quer atingir, mas nem todos conseguem. De fato, porque se eu lanço um produto e estamos nós cinco no mercado e a gente vai comprar, sei lá, um shampoo. Bruno vai dizer alguma coisa do shampoo, tá caro. Aí tá deve dizer, não, o tamanho não vale o valor. Aí Ricardo pode dizer, não, eu estou
Nossa, cheirosíssimo, gostei do produto, do layout, tá, vou usar. Leneira pode dizer, nossa, muito brega. Então, é muito subjetivo a gente atestar realmente uma característica como única, né? Então, hoje você vai muito. Ó, o Ricardo está botando aqui. Por isso a qualidade deve ser permanentemente melhorada. Exatamente, Ricardo. Mas é isso que eu quero instigar de vocês na atividade contextualizada, porque a qualidade dela tem diversas características. Quando essas características se combinam com o consumidor, ele vai lá e diz: Nossa, que maravilha, eu amei, sou fã, gerou fidelidade com esse cliente e ele vai comprar eternamente. Tem gente que compra carro, troca de carro todo ano ou a cada 5 anos, numa mesma concessionária, porque só gosta daquela marca. Tem gente que só compra um determinado tipo de vestimenta. Tem gente que só usa determinado tipo de sapato. Por quê? Porque é ali onde se agrega todo o fator. É o atendimento quando você vai na loja, é o sorriso do gerente, é o cafezinho, é pegar no produto, é usar o produto, é ter o conforto do uso, é ter parcelamento, né? Também é um fator, é uma característica. Se caso tenha algum problema, ter um pós-venda eficiente, ser atendido, né? A atenção. Então, é muita coisa que envolve a performance da qualidade. Tassiana diz: qualidade é o resultado do atendimento, produto ou serviço ofertado para a necessidade do cliente. Agregou valor, o objetivo foi alcançado. Também, Tassiana. Só que aí é que está. Por isso que a gente tem tanto a questão da segmentação de mercado, né? Eu já estou me antecipando algumas falas e vou trazer aqui os slides, né, para não passar nenhum conteúdo. Mas uma coisa é interessante, por isso que a gente tem segmentação de mercado. Porque na grande maioria das pesquisas de mercado, a característica que mais é relevante para o consumidor é o preço. E aí tem muita gente que diz, o caro, quanto mais caro for, melhor o produto é. Quanto mais barato for o produto, pior ele é. E tem um provérbio, acho que é provérbio, uma fala muito popular que diz, o barato sai caro. Então, tem toda essa peculiaridade que é trabalhada aí quando a gente fala de qualidade, mas a gente vai falar sobre isso. O importante é que vocês abordem essas características que a qualidade tem, traga essa discussão de que o consumidor, a satisfação do cliente é algo que impera, né? Atingir esse nível de satisfação, mas que o nível de satisfação para cada um é diferente. Por isso, são características que existem, mas elas precisam ser conectadas para atingir cada um de nós, né? É clássico, quando há um lançamento de um produto, você vai na internet e vai ver tutorial, review, né? O povo chama. E aí você vê muita gente elogiando, outros nem tanto faz e outros detestando o produto. Por quê? Porque há uma perspectiva de olhar muito diferenciada. Eu gosto muito de fazer review de tênis. Eu gosto de dar correr um pouquinho, corredora amadora, mas sempre bom, assim, eu criei o hábito de, antes de comprar algum produto, eu vou lá no YouTube e vejo algum review de algum especialista na área. Tipo, tem muito corredor e que tem lá tênis para amador. Qual é o tênis, sabe? E aí você vai vendo um review, eles vão caracterizando cada pedaço daquele tênis para você entender como você vai adaptar aquele produto a você. É diferente daquele consumidor que vê qualquer propaganda no Instagram e vai lá e diz, compra aqui, e não nem vê. Ontem eu vi um vídeo de uma filha rindo bastante do pai, porque o pai foi fazer uma compra no aplicativo do Temu, que é um aplicativo chinês.
e ele comprou uma cadeira de praia e comprou um abajur. Só que quando chegou em casa, a cadeira era uma cadeira mini e o abajur era só a tampa. E aí ela ria muito, porque é aquilo, a avidez pelo preço, que estava um preço muito barato, deixa a pessoa de olhar e perceber consumindo o que está comprando. Então, esse olhar também é uma coisa que a gente tem que conversar. Bom, de onde surgiu gestão da qualidade? A gente tem duas perspectivas clássicas, né, dos teóricos da qualidade. Uma perspectiva americana e europeia e uma perspectiva japonesa. São as que mais são abordadas em termos de literatura. A americana e a europeia, ela trabalha com controle de qualidade, né? De um tipo ou de outro e faz parte da fabricação, né? Então, ela foca muito no processo de fabricação, eh, traz também uma perspectiva de muitos pesquisadores, por isso que a gente fala dos gurus da qualidade, muitos desses alicerçados na Revolução Industrial, na perspectiva de uma hora a qualidade é custo, outra hora a qualidade é uso, outra hora a qualidade é a conformidade com as evidências. E a gente também tem a versão japonesa, que ela veio muito pela dor, né? Os japoneses eles começaram a investir em qualidade dos seus produtos pós-guerra, né? Quando foram dizimados aí pela a Segunda Guerra Mundial, economicamente falando, estavam dizimados, destruídos, e aí houve todo um aparato, Estado, pesquisadores, né? Governo e pesquisa e universidades, para criar mecanismos de desenvolvimento mais rápido e mais acelerado, mas com produtos de qualidade para ter uma expansão mundial. E aí a qualidade japonesa ela é muito alicerçada em dados, em estatística, em ferramentas, né, que viabilizam uma análise da qualidade de um produto. Agora, perceba, uma análise de qualidade, mas de uma forma mais quantitativa, numérica. A versão da qualidade mais americana e mais europeia é uma versão mais qualitativa, mais visual, mais descritiva de um produto. A versão japonesa já ela é bem... Por isso que a gente fala das ferramentas da gestão da qualidade, porque a grande maioria delas veio de cientistas japoneses. Bom, e aí a gente tem meio que uma organização aí da evolução da qualidade. Ela passou de uma adequação do padrão, que era um mecanismo que tinha ali no início da Revolução Industrial, que era muito ter. Eu tenho um modelo de carro, exemplo, o Ford T. Ford T, lá na época do Ford, criou esse estilo de carro, criou uma linha de montagem e fez a produção disso. O Ford T, se você colocasse esse carro hoje em dia para rodar, ninguém ia querer, porque não tinha conforto, era aberto, na Europa um frio danado, altamente desconfortável, custoso, mas ele criou um padrão e fez uma linha de montagem só para aquele padrão. E foi a explosão de vendas mundialmente falando, porque ele era um único carro padronizado para todos. O foco era inicialmente nesse padrão, muito pouco se importava a amostragem, os erros e etc. Por quê? Porque não tinha concorrência, não tinha muita coisa, o que já está feito já está bom demais. E aí a gente começa a ir evoluindo esse processo de análise da qualidade. Depois ela começou a ser percebida como qualidade, é o quanto que o cliente usa, o consumidor usa. Então ela está alicerçada no uso. Se ele usar mais, vamos produzir mais. Se ele usar menos, é porque não está gostando. E o uso também no sentido de ser útil. Então, a qualidade ela também passou a ser assim, mas ainda com uma perspectiva de, tá errado aqui, mas então deixa, não ter muito um processo de análise de defeitos, sabe?
Aí depois a gente passa para uma fase de custo, que aí eu vou falar mais ainda sobre elas, essas fases daqui a pouco. Ou seja, vamos baratear a produção para a gente vender mais. E os requisitos é o que hoje você tem em termos de gestão da qualidade, que o principal mecanismo de dizer que um produto é bom hoje é baseado num padrão de conformidades, que aí a gente entra nos requisitos, né, nas evidências, muito consolidado pelas normas ISO 9000, tá? E aí, pensando nisso, né, como esse contexto evolutivo, voltando à adequação padrão, avalia se um produto é construído conforme o descrito em um manual e se passa do padrão. Então, 1000 Ford States construído agora. Então, tudo padronizado, está do mesmo, o mais próximo possível do padrão, então, pode ser vendido. Define qualidade como um produto que se fez conforme o que foi estabelecido. Então, basicamente, essa foi a primeira idealização de um produto. Década de 50, ela teve esse ápice. Uma produção em massa tinha um controle estatístico dessa produção, mas tinha um processo de inspeção ainda muito básico e uma linha de produção forte para aquilo. Você não tinha muita diversificação de produtos, mas ele tinha um modelo X e a gente se adequava a isso. Aí a gente chega na década mais ou menos ali de 60, que a gente entra na adequação ao uso, que supõe que as definições das especificações sejam baseadas no consumidor. Aí você diz assim, não, vamos ouvir o cliente, né? E aí, se a gente for pensar nas primeiras fases da Revolução Industrial, pouco importava o cliente, né? Pouco, ninguém queria saber porque quem mandava no negócio era o dono que mandava fazer sei lá, uma bicicleta, uma roupa, um carro de qualquer jeito, como ele queria, o básico do básico, porque não tem concorrência, pouco importava, qualquer coisa que ele colocasse, as pessoas iam comprar. E isso não tinha para que ouvir o cliente. Quando a gente entra numa fase de, opa, eles estão usando mais isso do que isto. Vamos ver por que que eles estão consumindo esse produto e menos esse. E aí começou o início aí daquela ideia de pesquisa com o consumidor, né? Saber o que que o cliente queria, o que que ele está pensando, fazer pesquisa de mercado, ver a necessidade do consumidor para criar ou começar a criar produtos baseados nessa necessidade. Então, se uma gestante, por exemplo, ela precisa de um sutiã que tenha um conforto maior do que o padrão tradicional de sutiã, é um ajuste na necessidade, gera-se um produto adequado a um nicho e venda constante naquilo. Se eu tenho fralda, mas eu preciso colocar fralda, vários tipos para contemplar, do recém-nascido até o idoso, eu estou segmentando o meu produto, alinhado ao que o cliente deseja, e fazendo um produto percebendo a necessidade dele. E isso é uma sacada, uma evolução muito grande, porque, veja, eu não estou mais produzindo um produto padrão, né? A gente sabe que tem tipos de peles diferentes, né? Então, eu não posso fazer um produto, um hidratante, que ele sirva para todo tipo de pele. Não. Você tem a pele oleosa, você tem a pele seca, você tem a pele albina, você tem a pele negra, você tem a pele parda, você tem... Enfim, eu não posso fazer o mesmo produto. Eu não sei se vocês viram uma propaganda que... Eu acho que eu vi essa semana passada, da Natura. É Natura? É uma propaganda com aquela Isa. Acho que é Natura. E ela estava falando sobre uma linha de produtos adaptado à pele negra. Hoje você tem linha de maquiagem, você tem linha de hidratante, você tem linha de shampoo, de condicionador, adequado aos tipos de cabelo, aos tipos de pele. E isso é importante por quê? Porque você, além de escutar o consumidor, você percebe ele e aquele produto
o representando, faz com que haja uma conexão com aquele consumidor e você tem uma ascensão num nicho de mercado específico. Por exemplo, a questão dos bonecos, das bonecas. A minha infância, eu nunca tinha visto uma boneca negra. A referência de boneca que a gente tinha era a Barbie e o Ken, que é um padrão de beleza estipulado pela a hierarquia higienista, né? Do branco ser superior a tudo. Hoje você tem uma diversidade gigantesca de bonecas. Então, perceba que essas questões vão gerando nichos de mercado, segregando, e é por isso que a ideia da segmentação do mercado é tão importante, porque você vai incluindo os excluídos daquele padrão, né? O padrão estipulado é aquele higienista do branco, cis, hétero, e o da moda. Aí a ideia é, muitas empresas dizem, não seja Maria, vai com as outras. Então, vamos fazer produtos que alinhem a pessoa mais baixinha, a pessoa mediana, a pessoa mais alta, a pessoa mais magra, a pessoa mais ou menos, a pessoa mais plus size, né? E são adequações, ou seja, adequação ao uso. A gente passa entre 60 e quase início de 80 com essa ideia da adequação do uso como uma questão interessante. E aí vem algumas coisas. Crise de petróleo, globalização, disrupção tecnológica, que aí foi na década de 80, essencialmente, modificação de tudo quanto empresa, de sistema de software, de distribuição, de logística, de matéria-prima. Aí entra o ápice do plástico, do uso dos plásticos, a substituição de N produtos por plástico, né? Por exemplo, o Fusca, a Brasília, você toca num Fusca e bate, é, é metal puro. Se você pega hoje um carro, um Ford Ka, um Onix, e a grande maioria, né, um Sandero, sei lá, qualquer um destes, você pega, parece que é plástico, né? Em várias partes do carro. Por que que é isso? Porque houve uma movimentação mercadológica para reduzir os custos de produção. E o plástico ele teve uma ascensão muito grande, fundamentalmente falando e economicamente falando, a ponto de você ter, inclusive, uma redução de durabilidade dos produtos. Então, produtos que eram bem de usos longos, eles se tornaram temporários. Bem de longo de meio prazo, né, eles se tornaram descartáveis. Então, hoje em dia, você tem um celular ele com 4 anos, no máximo 5 anos, ele primeiro ele pifa, segundo ele mal funciona, né? Ou você descarta ou você retorna à empresa para ela dar o descarte adequado. Hoje uma geladeira, apesar das geladeiras antigas tinham um alto consumo de energia e ferrujava e tal, mas a durabilidade hoje de uma geladeira é muito menor do que há 40, 50 anos atrás. Enfim, muita coisa se mudou por essa questão. E série tecnologia e série inteligência na produção dos produtos e reduz a qualidade da matéria-prima para poder ter uma lucratividade maior. E aí a gente entra na ideia da adequação do mercado, que há uma exceção muito grande de ferramentas ou uso de ferramentas de qualidade, envolvimento e engajamento na modificação dos processos de produção, né? E entra, depois disso, na globalização que eu vou falar mais na frente. Então, a adequação ao uso exige adequação a novas especificações. Na época da adequação ao uso, havia uma maior qualidade e uma menor inspeção, ou seja, quanto maior a qualidade do produto, não precisaria necessariamente ter inspeção, porque a inspeção é cara. Então, a ideia era sempre focar na perspectiva do zero erro, zero defeito.
Aí a adequação do custo é, como eu disse, alta qualidade e baixo custo. Essa conta geralmente não fecha, né? É muito difícil você chegar a ter um produto de altíssima qualidade, de alta qualidade, com a produção baixa. Você pode fazer isso com algumas estratégias, desde que você tenha uma alta produção. Por exemplo, os carros da BYD, semana passada eu vi uma reportagem que a cada 7 segundos a One Way, né, One Way, que é a marca da produção da BYD, a cada 7 segundos sai um carro. Inclusive, uma das questões, né, que está influenciando na queda dos valores da Tesla. Porque por 7 segundos um carro novo é produzido. A BYD tá agora, assim, parece uma peste. Assim, todas as capitais praticamente do Brasil já tem lojas da BYD, já tem postos. Ontem eu estava onde, meu Deus? Ontem eu estava num hospital filantrópico, e no hospital já tinha um posto de abastecimento. Todo canto agora já tem. Então, a, a empresa entrou com a produção muito intensiva, entrou com uma frente de disponibilidade de serviço, porque não adianta ter um carro elétrico se eu não tenho onde abastecer. Então, entrou no Brasil, já está fazendo uma indústria, uma fábrica aqui no Brasil, já para ter a produção mais acelerada ainda. Tem navios próprios de transporte da China direto para o mundo, dos seus produtos. Então, é uma coisa assim, né? E aí, quem é elétrico que está tentando, né, não consegue pegar essa cifra de tão grande de produção como a BYD está tendo. Então, ela consegue manter uma qualidade do produto que é muito boa e baixar o custo por conta desse acervo muito grande de produção. Então, é um quantitativo muito grande de matéria-prima, então ele compra muita matéria-prima e vai barateando a produção. Para obter redução de custo, como eu disse, e manter a qualidade, se deve reduzir a variabilidade do processo de produção. É tanto que na BID você não tem tantos produtos. Eu acho que não chegam a ter 10 tipos de carro. Porque é diferente, por exemplo, quando lança um Onix, aí lança um Onix 1.0, 1.6, Total Flex, Premium, sei lá, todo completo, só diesel, enfim. De um produto ele tem uma variabilidade muito grande. E acaba que o custo da produção vai aumentando. Então, o interessante realmente é você ter poucos produtos e isso ter uma venda muito alta. Essa é a conta, por exemplo, da Coca-Cola. A Coca-Cola tem uma variabilidade. Você tem a Coca-Cola pequenininha, a Coca-Cola com café, aí você tem a latinha padrão, com açúcar, sem açúcar, zero açúcar. Aí você tem 1 litro, 2 litros, três, parece que, não sei se tem até 3 ou até 3,5, não sei. Mas assim, vamos colocar que ela tem 10 produtos. Putz, mas o produto essencialmente dela é um só, é o líquido. O que muda são as embalagens. Então, ela consegue ter um valor agregado de produto muito grande. O que mais aqui? E aí a gente entra a adequação aos requisitos, né? Que veio aí muito com a frente da globalização, com a expansão aí da ISO, que é a ISO nada mais é do que uma organização internacional de padronização, que ela trouxe uma norma, que é um pacote de requisitos, em que a empresa ela adapta os seus processos produtivos a um padrão de qualidade. E ela é certificada por esse padrão. Então, a empresa ela vai ter conformidades ou não conformidades com esse padrão. Se ela tem mais conformidades, ela ganha a certificação. Se ela não tem, ela vai fazer um processo de ajuste para alcançar isso novamente. Então, hoje, a perspectiva da qualidade é alcançar um requisito. Que requisito é esse? Quem escolhe é a empresa. Mas ela
a empresa vai escolher baseado nas necessidades que o cliente tem. Então, se você recebe uma pesquisa, tipo, você está no supermercado, aí tem sempre uma menina bonitinha, magrinha, com um segurando uma bandeja e ela tem um produto ali, ela já fica, ei, oi, tudo bem? Você quer provar, experimentar? Veja aqui nosso produto, você quer produto aqui, valor tal, isso aqui tem isso e isso. Aí você prova e diz, vou levar. Por quê? Porque você viu uma pessoa falando de umas características de um produto que te interessou. Se adequa aos teus requisitos quanto cliente e aquele produto para a empresa, se houve uma venda significativa daquele produto, naquele experimento teste, ela vai atestar e dizer, opa, peraí, foi muito bom, então vamos seguir a venda, vamos fazer a produção maior desse produto. Então, essa é a ideia. Eu vi uma reportagem do dono da CIMED, eu não me lembro agora o nome dele, e ele contando a história da adequação do produto dele com aquelas balinhas, né? Que é um batom, me ajuda aí, é um batom, é um negócio labial, é, batom labial, sei lá, e as balas Fine. E um cara da bala Fine foi para fazer uma reunião com ele, e ele, quem é esse aí? Ele disse, não, é um cara que quer lançar uma proposta. E aí ele disse, juntar, tal, não, nada a ver. Mas aí foi, conversou com o cara, disse, faça uma proposta e me traga aqui a proposta. E aí o cara trouxe, foi a maior fusão estratégica possível no mercado brasileiro nos últimos tempos. Porque agregou um produto de consumo com algo agradável, palatável para um nicho de mercado que são jovens, né, naquela fase, de criança até adulto, enfim, e uma questão de sabor, enfim, de um produto de qualidade agregando a outro. E aí eles fizeram a agregação, não expandindo os dois, um produto só, tipo, a bala fine era vendida no supermercado. O protetor labial era vendido na farmácia. Agora os dois podem ser vendidos nos dois. Olha que gigante estratégia de negócio, e aí consolidou, e eles estão em franca expansão, aí ampliando para vários cenários, né? Então, os requisitos aí hoje é o que domina o cenário da qualidade. Falar um pouquinho dos gurus. Quem são os gurus? Foram os caras que criaram essas teorias que a gente fala da qualidade. São eles que disseminaram a perspectiva da gente ter a preocupação com a qualidade de um produto. Não é fazer um produto por fazer. Não é fazer e ser ruim para o consumidor. Não é fazer um produto ruim. É fazer um produto que tenha um bom planejamento, um controle dessa produção para que você evite desperdício e você pense em melhoria contínua. Quem pensou isso? Joseph Juran. Ele é da época lá da adequação do uso, mas ele dizia, olha, para a gente fazer um produto adequado ao consumidor, eu preciso ouvi-lo, planejar isso dentro de um projeto, testar esse projeto, ver a adequação, ver se o produto realmente está adaptado às condições sanitárias, higiênicas, enfim, e pensar nesse produto como um produto que a cada ano a gente vai repensá-lo para que ele seja cada vez melhor. Duran falava de características, ou seja, precisava, naquela época, né, segundo esse autor, se criar consciência da necessidade e oportunidade de melhoria. Todo produto que é criado sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada. Então, por exemplo, eu estou aqui com um copo, não é Stanley, mas é um copo Piratex Stanley. Mas qual foi a ideia da Stanley quando ela foi se inserir no Brasil? Ela ia se inserir no mercado do Sul, porque as pessoas tinham o costume de tomar o chamate. Aí veio o chamate, chamate não, é o chá, né? Ele era tradicionalmente servido naquelas
me perdoe um termo, mas naquele, não é uma cumbuca, eu não lembro agora o termo adequado para aquilo, mas é um recipiente adequado ao chá, tradicionalíssimo na região sul. E aí, o que que foi, né? Começou-se a empresa a entrar no mercado, mas isso não pegava. Algumas pessoas começaram a adaptar esse estilo de copo, que é o mais comprido, né? A outras regiões, né? E a ideia do térmico, a ponto de chegar no Nordeste e dizer assim, opa, peraí, a gente pode tomar nossa cervejinha num copo que ele vai ter a durabilidade aí de manter a temperatura. Eles pensaram inicialmente de chá para manter a temperatura mais quente do chá ou café, e no Brasil isso converteu a um produto para cerveja, para bebidas. E inicialmente foi agregada o copo Stanley a os ricos de plantão, né, porque era um copo caro. E hoje é um copo que, além de ser copiado como o que eu estou usando aqui, é um copo disseminado, virou moda. E não só esse copo, tem um copo pequenininho, tem um copo, um tubão, tem um copo, um canudo, ou seja, eles diversificaram o produto, ou seja, viram uma oportunidade de melhoria dele para se expandir no mercado brasileiro. Definir metas para melhoria a cada ano, a cada 6 meses, a cada 5 anos. Organizar para alcançar metas, fornecer treinamento, realizar projetos para resolver problemas. Então, se houve um relato no Reclame Aqui de um consumidor dizendo que o copo da Stanley caiu e quebrou, tem que se ver, a partir dessa reclamação, formas de resolver esse problema para que isso não aconteça com outros consumidores. Relatar o progresso das melhorias, sempre é bom. Reconhecer a equipe, as pessoas envolvidas e os valores, né, os resultados da empresa. Comunicar os resultados, principalmente aos stakeholders e o cliente. Manter pontuações altas, né, ou seja, níveis altos de qualidade e o impulso, fazendo a parte da melhoria anual do sistema. Feigenbaum, ele foi o criador do termo controle total da qualidade ou Total Quality Control. A principal contribuição dele para o tema foi reconhecimento de que os custos da qualidade precisam ser categorizados para serem gerenciados. Então, ele identificava três categorias principais: os custos para avaliar o produto, os custos para prevenir potenciais problemas do produto e os custos de falha. E aí, quando a gente entra nisso, a gente entra numa coisa muito séria, muito frágil das empresas, que é a ideia da empresa não ter tanto a preocupação, né? Eu estou generalizando, mas ainda tem muita empresa que não se preocupa com a avaliação da qualidade, com a inspeção do produto, com como o produto está saindo, se ele está refinado, se ele está todo prontinho, se ele está com alguma falha. É tanto que, assim, a cada dia se torna muito mais comum carros serem solicitados para fazer recall, porque a produção não chega a outubro, já estão dizendo, não, o carro 2026 já está pronto. Tem que ser feito teste, tem que ser feita inspeção, tem que ser feita adequação, sabe? Não, nem tudo é lucro, né? Para muitas empresas é. Mas o que que acontece? Essa ideia insana, desesperada para a produção de produto, sem pensar na inspeção, sem pensar nas falhas, gera um custo a mais para a empresa, porque ela vai ter que ter. Tem produto que sai com um problema de falha de fábrica, e tem produto que sai e o transporte gera uma falha, uma quebra, um trincado. Então, é um custo que a empresa vai ter que é além do processo produtivo, entendem? Vai ser reportado para o cliente? Sim, sempre é, né? Mas que a ideia é que ele pense, né? A empresa, ela
tenha realmente no seu planejamento os custos associados a falhas, a inspeção, que é extremamente importante, né? E a avaliação. Isso dito, ou como o Feigenbaum fala, então, como os custos da qualidade. A gente também tem o Kaoru Ishikawa, né? Que é o famosíssimo japonês que trouxe aí uma dezena de ferramentas da qualidade, inclusive a mais famosa dele é o diagrama de Ishikawa ou o diagrama de espinha de peixe. Ele trabalha com a ideia de solução de problemas e melhoria contínua, né? Principalmente com a ideia de causa e efeito. E aí, olha só o que ele criou, né? Técnicas e estatísticas elementares, que são as 7 clássicas ferramentas da qualidade, o diagrama de causa e efeito, a estratificação, a lista de verificação, o histograma, o diagrama de dispersão e o gráfico de controle. Ele criou também métodos estatísticos avançados, aí entra o projeto experimental avançado, a análise muito variada e os métodos de pesquisa operacional. Tá? E assim, né? Só e somente. Ou seja, ele criou 3 perspectivas aí do básico ao avançado de análises de qualidade baseada em ferramentas que a gente vai ter ao longo dos nossos encontros aí, a possibilidade de entender cada uma delas. O Deming, ele foi o cara que pensava na qualidade como um meio de redução da variação estatística, com o sentido de melhorar a produtividade e a posição competitiva. Então, para ele, qualidade era o eixo central de qualquer empresa para que ela pudesse ser superior à sua concorrente. O pensamento dele foi influenciado por Stuart, que foi o pai do controle estatístico da qualidade, e aí ele seguiu essa perspectiva, criando princípios para a transformação das organizações nesse sentido, tá? Então, esses são os principais gurus. Tem outros? Tem muita gente que fala de qualidade, inclusive numa perspectiva mais moderna, mas esses são os pais, vamos dizer assim, da qualidade. Princípios da gestão da qualidade, né? A gestão da qualidade total, ela foi criada só em 1954, no Japão, para variar. É uma perspectiva que tem uma abordagem que todos os colaboradores participem da melhoria de processos, produtos, serviços e cultura do trabalho. Por isso que é uma gestão da qualidade total, ou seja, a qualidade ela está em todas as esferas da empresa, está na mente das pessoas, está na cultura, está no clima, está no produto, está na matéria-prima, está no fornecedor, está no distribuidor, está no varejista, porque é um encadeamento. Por isso que a gente chama de gestão de cadeias de suprimento. É um encadeamento de muitas pessoas, de muitas empresas, de muitos setores, de muitas influências. Então, eu preciso de organização, eu preciso de princípios, eu preciso de objetivos, e eu preciso que todos estejam envolvidos. Os princípios da gestão da qualidade total geralmente são utilizados no nível de linha de frente, né? Mas não impede que gerentes e todos os demais da empresa, né? Os influenciadores e influentes da empresa estejam envolvidos. Qual é o objetivo? Fazer as coisas certas da primeira vez e sempre continuar fazendo a coisa certa, reduzindo ou economizando tempo para que a empresa está assim fazendo para corrigir algum dano. E aí uma coisa que, infelizmente, a gente tem uma cultura muito amarrada a isso aqui no Brasil, que é a cultura do enxuga-gelo, né? Muitas empresas, mas muita empresa, ela já começa errado porque ela não faz um plano de empreendedorismo, né? Já começa assim nas coxas, né? Desculpa o termo, né? A gente não deve nem utilizar esse termo, me perdoe. Mas é fazer de qualquer jeito. Empreendedorismo tem que o sentido de empreender é o sentido de planejar.
de fazer planejamento. E quando a gente planeja, a gente gera ações continuadas e sustentáveis. Então, a ideia é, quando eu planejo boas ações, eu vou gerar bons resultados. É tanto que uma ferramenta que a gente vai falar muito aqui é o ciclo PDCA. E aí os autores muito falam que assim, 70% do sucesso de uma organização vai se dar no planejamento. Depois é só o fluxo correr, é executar, é verificar as ações e se tiver algum dano, algum errinho no planejamento, no que está sendo implantado diante do planejamento, ajusta a conduta. Então, por isso que a ideia da gestão da qualidade total é não errar. Mas se ainda tem algum erro, vamos para o processo de melhoria contínua. Então, tem que ser feita análise constante da maneira como o trabalho é realizado, ver as maneiras mais eficazes e eficientes de fazer cada vez melhor um produto, um serviço, porque, de fato, é isso que vai gerar confiança do cliente, confiança dos stakeholders naquela empresa. A aplicação dos princípios da TQM ajuda a organização a implementar abordagens estratégicas para garantir a qualidade dos produtos e serviços e também assegurar que os fornecedores ofereçam produtos de qualidade. Um produto, para chegar na nossa mão, ele precisa, assim, para que a empresa, para assegurar que um produto chegue nas nossas mãos com o atestado de um produto bom, ela precisa confiar muito no fornecedor. E se o fornecedor é uma pessoa que vai, por exemplo, diz que oferece areia para construção civil, e chega na obra e oferece areia do mar, e o pessoal faz a obra com areia do mar, o que é que vai acontecer? Vai ser demolido esse prédio ou vai cair daqui a um tempo, porque não pode ser utilizado esse tipo de produto. Então, quem é a culpa dessa história? Em grande parte do fornecedor. Então, a ideia de você ter confiabilidade no produto que é fornecido pelo fornecedor é um meio caminho andado para que o produto eles tenha a qualidade que a empresa oferta, né? Deixa eu voltar aqui. E aí, como eu disse, assegura aí essa confiabilidade. Quais são esses princípios? Gestão de relacionamento, foco no cliente, sempre. Liderança, importantíssimo. Engajamento das pessoas, abordagem de processos ou por processos, melhoria contínua e tomada de decisão baseada em evidências ou em dados, né? Isso é o grande chave da questão. Quando a gente fala no estilo da qualidade total, do controle da qualidade total, no sentido japonês, a gente tem o representante aí, o principal representante, que é o Ishikawa, que trouxe, vamos dizer assim, a maior robustez de ferramentas da qualidade para a qualidade ser controlada, e que pôde aí realmente aquecer, né, o cenário econômico japonês para que ele pudesse ressurgir aí das cinzas, literalmente. O Total Quality Control, ou o controle da qualidade total, é um sistema que atua em toda a empresa, no qual todos os membros da empresa participam, né? Então, do operacional até o CEO. O que eles pensam? Qualidade está intimamente ligada à satisfação do cliente, tanto interno quanto externo. Quem é cliente interno? Os colaboradores. Ela é medida por meio das características dos produtos ou serviços finais ou intermediários da empresa. Então, tem produto, rotina, treinamento, informação, pessoas, administração, objetivos, sistema, engenheiro. Uma empresa ela pode ter o melhor produto. Se ela não tiver um atendimento satisfatório do cliente, esse cliente não volta mais. Se a empresa tem um ótimo atendimento, mas a rotina da empresa é totalmente bagunçada, ninguém sabe o que vai fazer, no dia que chega na empresa e vai só enxugar gelo, péssima empresa, não tem qualidade.
essa ideia do controle da qualidade total para esse custo também. E ele como percebido não como um custo final do produto, mas também englobando os custos intermediários, que são aqueles que a gente falou. O custo de prevenção, o custo de avaliação, o custo de inspeção, o custo de falhas, né? O preço é importante, pois ele deve refletir a qualidade, ou seja, o valor agregado. É claro que a gente tem que pensar no preço, porque é isso que vai determinar aí a lucratividade da empresa. Mas o fato não é necessariamente aí, né? É dado uma relevância muito grande no custo daquilo que está sendo produzido. Terceiro aspecto, entrega, né? Uma entrega eficaz é surreal, pelo menos para mim, é um fator, uma característica da qualidade muito interessante. Tipo, você vai comprar no Mercado Livre, um Amazon da vida, e aí você vê lá e diz, não, vai chegar um prazo de 15 dias. E com 3 dias está na tua casa, você diz, opa, que maravilha! Agora, passou um dia, você vê, olha, que porcaria que eu fiz aqui de ter comprado isso. Passou de 10 dias, você solicita reembolso. Então, entrega é também uma característica da qualidade. Um atraso de entrega, uma entrega em local errado, uma entrega de quantidade errada é um clássico exemplo de que a qualidade não está sendo preservada na empresa. E a moral também mede o nível de satisfação dos colaboradores, né? O que é moral aqui, né, nesse sentido? É o pensar na liderança, na motivação, no reconhecimento, nos indicadores de reclamação trabalhista. Se a empresa tem uma rotatividade muito grande de funcionários, é um sinal negativo, né? De uma gestão pouco eficiente. E um quinto aspecto seria a segurança, né? Tanto dos colaboradores quanto do produto. Então, eu compro um produto pensando que ele é seguro para mim, né? Um carro, por exemplo, você compra, você já vê a quantidade de airbag, por exemplo, de conforto, mas principalmente de airbag, caso tenha algum problema. Quando você compra uma casa, muitas das pessoas priorizam a segurança. Compra uma casa no condomínio do que uma casa avulsa na rua. Compra câmera, é, enfim, para colocar, para ter segurança na casa. Então, segurança também é uma perspectiva que todo mundo quer ter no ambiente de trabalho. Ninguém quer ir para o trabalho todo dia a- e receber assédio moral do chefe dizendo, não, se você não fizer isso, você está demitido. Se você não fizer, todo dia. Se você não fizer assim, você está demitido. Olha a insegurança de saúde mental, né, que afeta aí a saúde mental desse trabalhador. Então, isso é muito importante ser analisado. Processos é conjunto sistemático de atividades interligadas entre si no tempo e no espaço. Eles vão ter, cada parte do processo vai ter início e fim. A gente tem dois tipos de processos principais: os processos primários, ou seja, os finalísticos, que estão diretamente relacionados com o cliente da organização, ou seja, entregam algum tipo de valor criado pela organização ao cliente, né? E temos os processos de suporte. Então, por exemplo, o que é um processo primário? A linha de montagem de um carro. O que é um processo de suporte? O setor de marketing, porque se não tiver marketing, não vai vender o carro. O setor de contabilidade, porque sem um planejamento financeiro do produto, ou eu posso fazer um carro caríssimo e não compensar, ou eu posso fazer um carro barato e sair cheio de falha. Então, processo de suporte, processo de apoio, né? E eles vão trabalhar sempre auxiliando os processos primários. Então, nenhum um não vive sem o outro. Eu falei dois, né? Mas, na verdade, esses dois são muito gerenciados por um terceiro processo, ou um tipo de processo, que é aquele que gerencia e monitora os outros processos da organização para garantir a eficácia e eficiência desses processos. Então, que é mais um processo administrativo daquela empresa. Como eu falei que ia falar, o ciclo PDCA é uma das ferramentas mais
difundidas aí, quando a gente fala de ferramentas de gestão. Ela foi concebida pelo Stuart, em 1930 e depois utilizada por Deming. Fornece uma estrutura para o aperfeiçoamento dos processos, porque ela pensa em quê? Melhoria contínua. Então, por isso que é um ciclo. Eu planejo, ou seja, identifico problemas a serem sanados pela empresa, eu vou fazer, vou executar, né, esse planejamento, ou seja, testar as soluções e implantar o planejamento. Logo em seguida, eu vou checar se o que foi planejado está sendo executado. E se não tiver se não estiver alinhado com o planejamento, eu vou implementar soluções para sanar esses danos. Esse processo é uma filosofia de gerenciamento, né? Ela tem dois aspectos, uma questão mais cultural e uma questão mais metodológica. Cultural é a empresa vestir a camisa da visão da missão, em termos de trazer produtos e trazer serviços cada vez melhores, né? E metodológico é realmente a implantação da ferramenta para que ela seja efetiva. Quanto à ISO, né, o alicerce da ISO, ou do Sistema de Gestão da Qualidade, baseado na ISO 9001-2015, ela é alicerçada no ciclo PDCA. Então, é uma norma que foi criada com base no ciclo PDCA para que hajam padrões nos processos de gestão da qualidade das empresas. Essa ISO ela tem um histórico de formação desde 1957. Ela foi revisada, criada, substituída, enfim, teve ampliada, né? E aí, em setembro de 2015, houve a versão consolidada da versão atual da ISO, né? Que é a que está vigente até hoje. Pode ser que passe por outra revisão? Pode, eu acho que não vai demorar, mas é o mecanismo hoje vigente. A gente tem esse dado aqui, ele pode ter modificado, tá? Mas é uma média, e é só para um parâmetro de análise, porque no Brasil, especialmente, a norma de padronização mais utilizada e difundida é a norma 9001, diante das demais que tem aí da própria ISO, né? E o que é que ela aborda? Sistemas, ou seja, ela foca no sistema. Dependendo do porte, do tamanho, do setor da empresa, o negócio dela é resolver o sistema. Foca em melhoria contínua, então todo ano esse planejamento ele precisa ser revisado. A tomada de decisão de melhorias tem que ser baseada em evidências ou em fatos. A relação de benefício mútuo com fornecedores é uma troca, ou seja, se eu tenho uma gestão, se eu sou certificado com gestão da qualidade, meu fornecedor também tem que ter, porque se ele que me dá matéria-prima para minha produção não tiver certificação, como é que eu vou ter, né? De onde vem, do que é feito, da procedência, como se diz, né? O foco é sempre o cliente e satisfazer o cliente. Tem que ter a liderança para guiar esse processo, tem que envolver equipes e tem que também abordar processos da organização, que inclusive podem ser modificados ao longo do tempo. O que as empresas ganham com a ISO? Confiança do consumidor, fortalecimento de marca, isso é uma das principais coisas que hoje traz essa moda da ISO, e economia de dinheiro. 85% das empresas certificadas de acordo com a ISO melhoram a percepção de suas empresas junto ao público e aumentaram sua participação no mercado. Então, são benefícios aí bem significativos quando a gente fala da adaptação dessa norma. Bom, gente, é isso por hoje. Queria abrir aí para dúvidas. Se ficou alguma dúvida, alguma questão em relação aos gurus, alguma questão em relação ao processo evolutivo da ISO. Ficou claro? Não ficou? Me digam aí. Lembrando que essa aula vai ficar gravada e disponível para vocês lá no ícone Web Aulas, tá? Ficou claro, Bruno? Alguém mais?
Tudo certo por hoje? Claro. Beleza, então. Então, a gente se vê na nossa próxima aula, tá? Vejam aí o conteúdo da unidade 2, que é o foco da próxima aula, tá? E aí a gente continua essa conversa. Um grande abraço a todos, excelente feriado e até a próxima. Tchau, tchau.